Olá, natural de Guaporé, no Rio Grande do Sul, nascido em 9 de setembro de 1962, filho da Dona Maria e do seu Francisco, pai da Carolina e casado com a Maristela. Ele é técnico de futebol e hoje técnico do Grêmio, mais uma vez, ídolo da torcida gremista. Teremos uma conversa de peso com o grande Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho, para quem é de fora. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Eu não sei se eu te dou as boas-vindas ou te agradeço por nos receber aqui no CT, Renato. Abraço, Jairo, abraço a todos. Não, é um prazer recebê-lo, né? Até porque você é uma pessoa que, não só eu, mas todo o pessoal do Grêmio gosta bastante, está sempre com a gente. Então, sem dúvida alguma, não poderia negar jamais uma entrevista com você. Poxa, obrigado, Renato. Vou começar cronologicamente, lógico que a gente vai falar bastante aí da carreira do Renato, né? Que todo mundo conhece, toda a notoriedade que o Renato tem, toda a história, enfim. Mas começar por talvez a parte que o pessoal menos conheça do Renato. A infância, juventude, adolescência do Renato, lá ainda em Guaporé, depois em Bento Gonçalves, né? Como é que foi o Renato, garoto? Incomodou muito a Dona Maria? O seu Francisco, infelizmente, faleceu, tu era muito jovem, né? Mas tu incomodou muito quando era criança, Renato? Ah, normal, né? Como toda criança, sempre dá trabalho para os pais. Mas eu não tive aquela infância que a maioria dos garotos tiveram, né? Porque eu, com 2 anos, eu saí de Guaporé. Me criei basicamente com toda a minha família em Bento Gonçalves. Comecei a trabalhar cedo, com 12 anos. Fui padeiro, depois dos 14 até os 17 eu trabalhei numa fábrica de móveis, a Todeskine. E depois eu fui fazer um teste no esportivo. Passei 3 meses depois, o Espinosa me trouxe para o Grêmio em 1980. Então a minha infância praticamente era trabalhar e de vez em quando sobrava um tempinho para jogar uma peladinha com meus amigos no final de semana, que era a coisa que eu mais gostava de fazer. Torcia muito, né, para que chegasse o final de semana para que eu pudesse jogar. Justamente, hein? Como é que foi, tu chegou no esportivo, claro, tu residia em Bento Gonçalves, o antigo estádio da Montanha ainda, né? Como é que tu chegaste até o esportivo, quem é que te levou, ou tu mesmo que tomou a iniciativa na época de procurar o esportivo? Eu disputava os campeonatos através da Todeskine, né, onde tinha as competições entre as fábricas, e um olheiro do esportivo me viu jogando esse campeonato. E após uma partida dessa, ele me convidou para fazer um teste no esportivo. Eu fui juntamente com meu irmão, o Mauro. Nós passamos o teste, mas o esportivo queria que eu ficasse, mas eu falei que não dava, porque eu precisava trabalhar. E tinha que trabalhar, e tinha que treinar durante a semana. Eu falei que eu dependia do salário que eu ganhava para poder ajudar minha família, então não tinha as condições de poder largar o meu trabalho para jogar futebol no juniores, na época do esportivo. E esse olheiro, conversando lá com o diretor do esportivo, eles acertaram que eu iria ganhar um salário para eu poder largar o trabalho. Aí sim, aí eu larguei o trabalho, fui para o esportivo, comecei a treinar nos juniores, e o Espinosa era o treinador do profissional, e o Espinosa me vindo treinar e jogar nos juniores, ele me puxou para o profissional um mês depois, e falou que no final, isso já era no final de 79, e ele falou que em 80 ele viria para o Grêmio e gostaria que eu viesse com ele para fazer um teste. Eu falei que tudo bem, então foi isso que aconteceu. Basicamente joguei uns 3, 4 meses só no esportivo, e em 80 eu vim para o Grêmio, fiz o teste, passei, e aí começou a minha carreira. Pois é, Renato, já a gente vai falar dessa ligação com o Grêmio, né, histórica, enfim, e depois também a tua sequência de carreira. Mas e a tua família, o seu Francisco? Tu perdeu muito cedo, mas a Dona Maria, enfim, os teus irmãos também, que tem essa ligação muito forte. Toda a minha família é gremista, né? Gremista de coração mesmo. O único colorado na família era o meu pai. Tanto é que ele não foi muito a favor no momento que eu vim fazer esse teste em 80 no Grêmio, por ele ser colorado. Infelizmente em 81, depois ele veio a falecer, eu perdi meu pai muito cedo. Mas no momento que eu cheguei no Grêmio, eu falei tanto para o meu pai como para minha mãe, para minha família, que eu ia sair de casa contrariado, porque eu sou muito apegado à minha família, mas que eu ia tentar seguir a profissão que eu sempre desejei. Eu sempre sonhei em ser jogador de futebol e, acima de tudo, poder ganhar dinheiro para ajudar minha família. Então, esse era o meu sonho.
E graças a Deus deu tudo certo, né? Mas infelizmente no ano seguinte eu perdi meu pai, não pôde acompanhar basicamente a minha carreira, mas minha mãe sim. Então eu sempre tive isso dentro da minha cabeça, vencer na profissão, que eu gostava muito de ser jogador, para poder ajudar toda a minha família. Então comecei a ter sucesso desde cedo, mas sempre com aquilo de que ganhar o dinheiro, porque eu vi o sofrimento da minha família na minha infância, principalmente. Então esse era um sonho que eu tive. E, graças a Deus eu consegui realizar e poder ajudar basicamente toda a minha família. E era um bom padeiro e depois um bom montador de imóveis, hein? Era muito bom, tanto é que o pessoal, até hoje, eu converso com o pessoal da padaria Favareto, lá em Bento Gonçalves, onde com 12 anos eu comecei a trabalhar, e tenho certeza que fui um bom padeiro, sim, até porque até hoje sente saudades, né? E na fábrica de móveis também eu fiz grandes amizades, trabalhei lá durante quase 3 anos e só saí para seguir a profissão de jogador, sou muito querido lá também. Então eu procurei dar o meu máximo nos trabalhos antes de me tornar jogador. E graças a Deus era aquilo que eu falei, era um sonho que eu tive e que eu tinha e que deu certo, porque eu acho que o meu currículo fala por mim, né? Durante esses anos todos que eu fui jogador de futebol. Mas eu acho que basicamente o mais importante de tudo isso, passo muito para os meus jogadores, né? É você ter esse sonho de nunca esquecer sua família. E esse sonho eu pude realizar e realizar com muito sucesso. Sem dúvida. E a chegada no Grêmio, Renato? Chega aquele garotão vindo de Bento Gonçalves, o pessoal, claro, naquele início não te conhecia, tu chegou até, como tu disseste, para fazer um teste, e aí fica no Grêmio. Como é que foi esse início no Tricolor? Quando o Espinosa me trouxe, ele estava no profissional, eu vim para fazer um teste nas categorias de base do Grêmio, era juniores na época. E na época tinham muitos jogadores bons mesmo, tanto nos juniores como no profissional, lógico. Então eu passei no teste, passei a morar no Estádio Olímpico e por lá eu fiquei bastante tempo, mesmo depois que eu estava no profissional, morando, a gente chamava a nossa concentração de caverna, e era muito bom mesmo. Então fui me adaptando, fui gostando, fui ficando. E com o passar do tempo, algumas vezes quando eu tinha necessidade no profissional, eu subia para jogar e eu gostava disso. Por isso que eu faço isso com meus jogadores até hoje. Quando precisava, eu subia para jogar e quando o Tarcísio voltava, que era o Tarcísio titular, eu voltava para as categorias de base para poder jogar, continuar jogando com eles e manter o ritmo de jogo. Então toda vez que eu subia no profissional, eu estava com o ritmo de jogo. Então eu fiquei nessa gangorra praticamente nesse ano de 80. E 80, 81. E em 81 eu fiquei com uma frequência maior no profissional e em 82 eu subi em definitivo e por ali fiquei, mesmo tendo idade ainda para jogar nos juniores. E aí eu subi no profissional. Logo em seguida eu ganhei a titularidade, foi naquela final contra o Flamengo em 82 pelo Campeonato Brasileiro. A partir daí eu não saí mais da equipe e a partir daí, graças a Deus, eu subi com todo o grupo do Grêmio, né? Rumo aos títulos, que a partir daí marcou muito a minha carreira. Justamente, Renato. E aí a gente chega num ano mágico para a torcida gremista, que é o ano de 83, Grêmio campeão da América, campeão mundial. Você já, toda a campanha da Libertadores sendo um dos destaques, não marcou gol na final, mas faz a jogada do segundo gol, o gol do César de cabeça, e depois no Mundial, os 2 gols. Como é que foi aquele ano para ti, para o grupo, enfim, o que tu lembra daquele ano em especial? E lógico, né, esse momento que te tornou, quem sabe, dito pela maioria da torcida do Grêmio, o maior ídolo da história da gremista. Foi um ano mágico, né? Porque foi um ano depois que eu havia subido para o profissional do Grêmio, que eu subi em definitivo em 82, mesmo tendo idade para jogar nas categorias de base. Foi um ano mágico porque nós ganhamos a Libertadores, nós tínhamos um grupo muito bom, um grupo muito fechado, um grupo que nós tínhamos vários jogadores criados no Grêmio, vindo das categorias de base. Se não me engano, nós tínhamos 7 outros jogadores, uns 4, 5 titulares. Junto com alguns jogadores consagrados, com bastante experiência. Então nós tínhamos um grupo bastante mesclado. Então foi um ano mágico porque basicamente saí de casa em 80 e 3 anos depois eu era campeão do mundo. Campeão da Libertadores, campeão do mundo com o grupo do Grêmio. Então foi a minha profissão, a minha carreira,
ela deslanchou muito rápido da noite para o dia. E depois de termos ganho essa Libertadores, nós tivemos o jogo em Tóquio contra o Umbu. Então, aí de vez me consagrei, entrei na história do clube como um dos maiores jogadores que o clube já teve, ajudando a conquistar aquele Mundial, basicamente com o mesmo grupo, né? Só saiu o Tita e a chegada do Mário Sérgio e o Paulo César Caju, que vieram para nos ajudar bastante, principalmente em termos da experiência deles. Então, a partir daí, juntamente com aquele grupo maravilhoso, o mundo começou a conhecer o Grêmio, o mundo conheceu mais um campeão do mundo e a partir daí, sem dúvida alguma, eu estrei. Não só eu, né? Mas o grupo todo entrou para a história definitiva da história do Grêmio. Em algum momento, nesse período, claro, antes da Libertadores, do Mundial, aquele garoto que era padeiro, depois trabalhou em fábrica de móveis, que começou no esportivo, que veio fazer teste no Grêmio, como você disse, meio contrariado, porque não queria sair de casa, ficar longe da família, sonhou que chegaria ao topo do mundo? Olha, Jairo, eu vou te falar a verdade. Eu, antes mesmo de começar a jogar futebol no próprio esportivo, eu sempre tive aquele sonho dentro de mim que eu falava para todo mundo, falava para minha família, um dia eu vou ser jogador de futebol e vou vencer na vida. Aquilo sempre me dava força para correr atrás para ganhar dinheiro, ganhar título, ser famoso, enfim, vencer na profissão. No momento que você tem um sonho de vencer na carreira, você quer chegar ao topo. Mas você nunca sabe se vai chegar ao topo, ou até que ponto desse topo você vai chegar. Muitas vezes o jogador fica pelo caminho, chega na metade desse topo, e muitas vezes você chega realmente no topo. Então é difícil você... eu vou chegar lá no topo. O sonho era aquele, o pensamento era aquele. Mas eu posso te falar, Jairo, que eu não achei que eu fosse chegar tão rápido no topo. Porque aquilo que eu falei, em 80 eu não era ninguém, cheguei no Grêmio para fazer um teste, passei, fiquei naquela gangorra, profissional, juniores, em 82 eu fiquei em definitivo e um ano depois eu já era campeão da Libertadores e campeão do mundo. Então as coisas aconteceram muito rápido na minha profissão. Mas há de se destacar também que o sonho nunca saiu de dentro da minha cabeça. Toda vez que eu colocava a cabeça no travesseiro durante a noite, eu pensava na minha família, pensava em vencer na profissão para poder ajudar a minha família e conquistar títulos. Esse era o meu sonho. Então, o jogador ele tem que ter sonhos, ele tem que colocar na cabeça, ele tem que buscar aquilo que ele sonha. Ele não pode somente ir para o trabalho dele, entrar em campo para dizer que ele joga em tal clube e a profissão dele está passando, o tempo está passando. Não, ele tem que ter objetivos, ele tem que ter sonhos. E isso o jogador de futebol jamais tem que deixar de pensar. E esse era o pensamento que sempre andou comigo. Tá certo. Vamos ao intervalo e na volta o Renato vai contar um pouquinho mais dessa carreira de sucesso, né? A fase Rei do Rio e depois, claro, a trajetória como técnico, né? Hoje novamente como técnico do Grêmio. Vamos ao intervalo para Funny Feelings. Já voltamos.